Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Boa noite, meu irmão e minha irmã.
Que bom estarmos aqui reunidos nessa noite para louvar, para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Cristo ressuscitado está entre nós. A mesa está posta. Hoje é dia de comunhão. Hoje é dia de comer do pão, de beber do vinho, de se aproximar mais de Jesus, de alimentar a nossa fé, de prosseguir caminhando na presença de Jesus de Nazaré. Uma rima, mas enfim, veio aqui na cabeça. Eu quero agradecer a Deus porque nós estamos aqui mais um domingo. Antes de nós iniciarmos a nossa celebração, de fazermos a leitura nessa noite, quero te convidar a pegar esse link que a pastora já enviou para você pelo WhatsApp, ou você que está assistindo aí pelo YouTube no celular, copiar o link, é só clicar numa setinha que tem aí e enviar para uma pessoa. Abençoe um familiar seu, um amigo, uma amiga, um vizinho, alguém que precisa ouvir nessa noite uma mensagem de fé, de esperança, de salvação. Seja um instrumento de Deus no serviço da evangelização. Enfim, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o salmo que nós vamos ler hoje é o salmo de número 116. Um salmo muito especial, um salmo de ação de graças, um salmo de um louvor que brota do mais profundo do coração, de um coração que está devotado, que está inclinado na presença de Deus. Livro dos Salmos, salmo de número 116, nos diz assim a palavra de Deus: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que nós podemos dar ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito na minha, na sua vida, na vida da nossa comunidade de fé, na vida da nossa família. O que nós podemos dar ao Senhor? O que nós podemos dar ao Senhor nessa noite é um coração quebrantado na presença dEle. O que nós podemos dar ao Senhor é a nossa vida em serviço para proclamar o Evangelho da salvação, para anunciar o reino de Deus, para anunciar um reino de amor, de paz, de esperança, de salvação, onde todos e todas são bem-vindos. É isso que nós podemos dar ao Senhor nessa noite. Não só hoje, mas para todo sempre. Quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento até o trono da graça e a falar com esse Deus Todo-Poderoso. Faça como o salmista disse aqui no texto: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus Santo e Poderoso, nós te amamos, Senhor. Está escrito aqui na Tua palavra, Senhor, nós queremos viver em espírito e em verdade. Nós te bendizemos nesta noite. Nós glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu és Deus bom, poderoso, justo, compassivo, fiel, amoroso. Deus, nós Te louvamos, porque nós encontramos vida em Ti, Pai. Nós Te exaltamos, porque o Senhor nos deu a Tua salvação.
Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos encontrou, Pai. A tua graça nos salvou. A tua graça, Senhor, nos dá uma nova vida. O teu sangue nos lavou, Senhor. O Senhor tem nos feito nova criatura. Por isso nós te exaltamos, Senhor. Por isso nós te bendizemos. Por isso que a nossa boca não se cansa de dizer que santo, santo, santo é o teu nome. Deus, nessa noite nós nos achegamos a Ti com os nossos corações abertos, Senhor, para viver em comunhão contigo. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo que se reúne nessa noite, Senhor, e que tem pecado, que tem errado, que tem andado vacilante. Senhor, olha para nós com um olhar de misericórdia. Livra-nos, salva-nos de nós mesmos, Senhor. Deus, nós queremos te pedir nessa noite. Queremos ser livres. Queremos andar em novidade de vida. Queremos viver, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós te pedimos, perdoa-nos, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos um culto abençoado nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Eu li o texto do livro de Salmos, Salmo número 116, e eu ainda quero repetir o versículo de número 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O Senhor nos abençoou nessa semana de uma forma muito especial. Algumas pessoas da nossa comunidade de fé estão aniversariando. Nós temos casais que estão fazendo aniversário de casamento. Durante essa semana foi aniversário da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Pelos aniversariantes da nossa igreja, pelos casais que estão fazendo mais um ano de casamento. E eu ainda quero orar, agradecendo a Deus por essas vidas. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, que fez aniversário durante essa semana. Quero te agradecer, Senhor, também pelos casais, ó Pai, que completaram mais um ano de casamento. Isso é bênção do Senhor. Isso é dádiva vinda dos altos céus. Senhor, muito obrigado. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, essa família, Senhor, que se reúne na Tua presença nessa noite para agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por mais uma volta ao sol. Obrigado, Senhor, porque durante todo esse ano o Senhor esteve com esse meu irmão, com essa minha irmã, com essa família, Senhor, que celebra na Tua presença as bênçãos vindas dos altos céus. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite nós vamos receber com muita alegria o nosso irmão Williams. Ele vai nos conduzir em louvor, em adoração. Por isso, abra o seu coração, permita-se ser tocado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, que é digno de honra e de glória. Exaltado e engrandecido seja o nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus. Convido você para adorar o Senhor Jesus. Dizendo assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar de todo o meu amor. E eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo ser que nele há. Toda a terra
adore ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor, e pra te exaltar com todo o meu amor, e eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo ser que nele há. Oh Jesus, toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. E a honra e a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei, nosso Rei Jesus, e que a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, digno de honra e de glória. Eu convido vocês agora para celebrar o Senhor com alegria. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, Jesus Cristo. Vamos adorar Ele, dizendo assim: ouve-se um júbilo de todos os povos, e os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. E ouve-se em todos os povos que um grande rei surgiu, e o império reconhece que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, que prevaleceu. Ouve-se um júbilo de todos os povos, e os reis se dobraram ao Senhor. E ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. E ouve-se em todos os povos que um grande rei surgiu, e o império reconhece que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, e prevaleceu. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, Leão de Judá, e prevaleceu. E os povos virão e ouvirão, e assim hão de ouvir tua lei, pois a tua justiça, Senhor, governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, e prevaleceu. Leão de Judá,
Glória a Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Mas antes de louvar mais uma canção, eu gostaria de deixar uma mensagem para não ficar só nas minhas palavras e nas canções. A palavra, a Bíblia diz que o louvor nada mais é do que a palavra do Senhor sendo cantada e entoada. Mas eu quero deixar um versículo para reflexão, para meditação dos irmãos. Nós conhecemos o versículo e o capítulo em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é esta que é a salvação. Mas eu gostaria de deixar em 1 Coríntios, o capítulo 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, o amor é a parte fundamental, é a parte principal. E Deus, ele deu seu Filho Jesus para nós, para morrer em morte de cruz por nós, pecadores. Então, quando nós reconhecemos este fenômeno natural, sobrenatural, nós alcançamos a bênção do Senhor. E eu gostaria de cantar uma canção do tempo bem antigo, tempo passado, mas que muitos irmãos conhecem. Muitos irmãos conhecem, e eu gostaria que você cantasse na sua casa, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, que você cantasse essa canção. Que diz assim, ó: deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrela no céu, e as andorinhas não voam mais. Oh Jesus, se isso não for amor,
você e toda a sua família. Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus. Medite na letra desta canção. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Declare mais uma vez. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E nada de ficar sofrendo angústias e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Para de ficar sofrendo angústias e dor, este teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. E Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, glória a Jesus. Honra e glória ao Senhor Jesus. Boa noite, minha irmã, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria mais uma vez estar com você para a nossa celebração de ser do Senhor, para sentarmos na mesa de Jesus Cristo e partilhar a boa nova do Evangelho, partilhar a sua presença em nossas vidas. Eu quero agradecer o Lucas pela ministração de hoje e dizer que nós somos jovens, mas essa música também fez parte da minha trajetória, da minha infância. Eu geralmente cantava ela com a minha mãe, dueto, quando eu era criança. Então, uma versão um pouquinho diferente, mas com a mesma mensagem. E isso me remeteu, a tempos muito especiais da minha formação. Então, muito obrigada por presentear a gente com essa canção tão especial. Se isso não for amor, você ama o seu povo, O amor de Jesus Cristo foi derramado pelas nossas vidas ali na cruz do Calvário. Ele abriu mão de tudo para que eu e você pudéssemos ser salvos. E que mensagem tão especial é essa para as nossas vidas. Bom,
nós estamos ainda em tempo de gratidão, nesse tempo que a gente chama de tempo de generosidade, que é o tempo das nossas ofertas, nossos dízimos. Eu quero ler com você um trechinho do texto de Mateus, no capítulo 23, verso 23, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Essa é uma palavra duríssima de Jesus, né, para os escribas e para os fariseus, que eram pessoas do templo, pessoas que estavam ali envolvidas com a religião e que mantinham as suas doações, né, para o templo ali permanentes, mas que faziam isso de forma distanciada do conceito principal da fé, a justiça e a misericórdia. E Jesus está chamando a atenção deles, dizendo que não basta cumprir um protocolo, não basta, né, fazer a doação, não basta simplesmente executar algumas ações para que a gente cumpra o propósito do coração do Senhor. É necessário que a gente faça uma coisa e não negligencie a outra, né? É como a gente dizer, não basta assistir os cultos ao domingo, não basta que a gente cumpra algumas coisas que estão determinadas. É importante que o nosso coração esteja totalmente no Senhor. Jesus, ele ajuda a gente com um critério muito importante, porque ele diz lá em Mateus 6 que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O nosso tesouro é o lugar onde o nosso coração está. Onde está o seu tesouro hoje? Essa é uma pergunta que a gente se faz. E nesse tempo que nós estamos falando de dízimos, de ofertas, que são coisas sim muito importantes para a missão, para que a missão aconteça, é necessário que você faça coisas mirabolantes? Não, é necessário simplesmente que você tenha o seu coração em Deus, porque assim você é fiel e assim você é generoso. É disso que Jesus está falando. Quando os nossos corações estão centrados nele, nós podemos participar da sua missão com tudo que temos. O nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa vida, as nossas finanças, porque isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Uma espiritualidade saudável está por inteiro comprometida com os passos da missão. Então, é um desafio para nós, nesse tempo de tantas dificuldades ao nosso redor, permanecermos fiéis. Se você, por acaso, ainda não compreende, né, o princípio do dízimo, se você gostaria de conversar comigo e entender um pouquinho mais, me procure, a gente conversa sobre isso e, biblicamente, a gente vai encontrar o nosso caminho. Se você não entende por que a gente precisa das ofertas, vamos conversar sobre isso. Esse é um princípio bíblico e Jesus não está o excluindo, ao contrário, ele está dizendo que nós precisamos estar envolvidos por inteiro com a sua missão. Que Deus continue abençoando a sua vida, você que tem permanecido fiel, você que tem contribuído e que tem ajudado a missão a continuar, e você que ainda não se comprometeu. Esse é o tempo, essa é a hora de você assumir também um compromisso com Deus a partir das suas finanças, tá certo? E eu quero fazer um apelo muito especial nessa noite. O mês recomeçou, né? Nós estamos no primeiro domingo, vamos celebrar a ceia, vamos partilhar o alimento. Que coisa tão especial. Esse alimento aqui é símbolo do pão nosso que o Senhor nos dá todos os dias. E eu quero compartilhar com você uma inquietação. Nas últimas semanas, a nossa contribuição do pão nosso diminuiu um pouco. E ainda não temos todas as cestas para ajudar os nossos irmãos que estão com falta. E eu quero desafiar você. Às vezes você olha para o que você tem e diz assim, puxa, mas 1 quilo de fubá, isso aqui não vai ajudar em nada. Aí você olha e diz, 1 quilinho só de feijão, isso não vai ser suficiente. Mas eu quero dizer para você que não é muita quantidade. É o coração doador que vai fazer a diferença. Então, durante essa semana, se empenhe nesse sentido. Separe o seu quilo, separe a sua doação, separe a sua oferta do Pão Nosso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, peça ajuda a pessoa
pessoas que você sabe que gostariam de contribuir. Nós queremos estender as mãos para quem está mais precisando. Então, venha junto com a gente nessa missão. Não abandone as pessoas que estão com falta nesse tempo. Sejamos de fato uma igreja que ama, acolhe e cuida. Esse é o tempo de cuidarmos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sua graça, que Deus nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela vida da nossa igreja, quero orar pela vida de cada uma e de cada um que está conosco nessa transmissão hoje, abençoando a sua vida e colocando tudo nas mãos do Senhor. Vamos orar? Deus de amor, de graça e de bondade, nós estamos na tua presença e queremos, ó Deus, reconhecer que o pão nosso, que tem sido nos dado diariamente, veio das tuas mãos. Não queremos, Senhor, ser negligentes contigo, nem com o nosso irmão ou com nossa irmã que hoje tem falta. Ajuda-nos, ó Deus, a estar comprometidos contigo em todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter em Ti o nosso maior tesouro e em Ti colocar o nosso coração. Eu quero, ó Deus, pedir que a Tua graça e a Tua bênção seja sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que nos assistem nesse momento. Senhor, continua estendendo a sua mão de misericórdia. Senhor, suprindo em todas as necessidades, abrindo as portas, providenciando e gerando em nós um coração, Senhor, misericordioso. Senhor, eu abençoo cada casa, cada família representada nessa noite, em Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos partilhar da palavra do Senhor nesse momento e continuamos o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estaremos no capítulo 10 de Atos. É uma história que eu queria ler inteira para vocês. O capítulo 10 de Atos é fantástico, é emocionante, leia ele todo. Mas eu separei o que a gente chama de perícope, né? Uma pequena parte do texto que já tem uma mensagem em si. Mas não se permita ficar só nessa mensagem. Eu vou falar um pouquinho sobre todo o contexto, mas eu vou ler um trecho que está no capítulo 10, a partir do verso 34. Nós leremos até o 43. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Então, falou Pedro dizendo: reconheço como verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente chamadas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Aleluia. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que é tão poderosa e tão afiada e corta, Senhor, em todas as direções. Senhor, muito obrigada, porque essa palavra viva tem gerado vida em nós. Mais uma vez eu peço que a sua palavra, ministrada nessa noite, fale ao coração da tua igreja. Eu peço isso em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto que a gente leu conta uma determinada história que Pedro vivenciou.
Pedro experienciou, que ele experimentou, é o encontro de Pedro com Cornélio. Se você voltar lá nos primeiros versículos, você vai ver toda essa trajetória. Cornélio era um centurião romano e ele recebe, né, a visita, a presença de Deus na sua casa. Ele é um homem temente a Deus, mas é um homem de outro povo. É um homem considerado impuro. E Pedro recebe uma revelação de Deus para que vá até a casa de Cornélio. Então, assim, é uma história muito bonita e eu vou tentar contar um pouquinho dela para vocês enquanto a gente vai caminhando aqui, mas eu preciso te desafiar a ler esse texto todo e a deixar que ele fale profundamente com você. Antes da gente começar a falar exatamente do texto bíblico, eu queria trazer para você uma ideia, né, da organização da sociedade naquele tempo. Uma parte dessa ideia, né? Existia um conceito de pureza e impureza. Esse conceito era determinante para a sociedade. A partir desse conceito, praticamente todas as coisas eram organizadas. E esse conceito de pureza e impureza, ele falava de coisas tanto exteriores, dos relacionamentos políticos e sociais, como ele falava das coisas interiores, ou seja, as coisas do relacionamento íntimo e da casa. Então, existiam muitas coisas que para o povo judeu eram consideradas como impuras, e existiam as coisas puras. E os judeus eram um povo da pureza. Então, para eles, se relacionar com pessoas de outros grupos era considerado se relacionar com pessoas impuras. O outro grupo era considerado impuro. Então, esse relacionamento era um relacionamento impedido pela religião, pela lei, pelos costumes. Então, isso é um conceito que determina com quem você se relaciona, o que você come, onde você senta, onde você anda. Todos os passos da vida daquelas pessoas estavam nessa categoria. Eles tinham que verificar pureza e impureza. Então, a religião daquele tempo, ela mais excluía do que incluía. Por quê? A mulher, em muitos momentos, era considerada impura, então ela precisava ficar isolada. Se você tocasse alguma coisa e ficasse impuro, você também tinha que ficar isolado, passar por purificação. Se você comesse, né, alguma coisa que fosse considerada impura, então você também estava agora distanciado, né, da comunidade, precisava se purificar. Se você encontra alguém impuro, você agora está impuro também. Então é um processo que exclui, e essas pessoas jamais poderiam se chegar até a fé. A gente teve um exemplo, como eu já disse, né, na evangelização que Filipe teve com o eunuco, que era uma pessoa considerada impura. Então as aproximações, mesmo que você tivesse a fé, quando você se aproximava do impuro, você se tornava impuro. A religião não tinha essa possibilidade de purificar o que ela considerava impuro. Na realidade, a impureza parecia mais forte do que a pureza. Então ela ia contaminando todas as coisas. Então é nesse lugar, nesse lugar de pensamento, nessa organização social, que essa história está inserida. É uma história muito conhecida. Pedro tem uma visão que desce do céu um lençol branco. Nesse lençol tem muitos animais que são considerados por aquele povo impuros. E aí Pedro ouve uma voz que diz, mata e come. E ele fala, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que nunca me contaminou com essas coisas. E Deus diz para ele, a voz diz para ele, né? Uma voz revelada de Deus diz para ele, Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. E Pedro não entende muito essa visão, até que recebe na sua casa uma visita que convida para que ele vá até a casa de Cornélio. Pedro, mesmo sem entender muito bem, aceita, acolhe aquela visita, já é um problema, e depois aceita ir até a casa de Cornélio. E aí a gente tem, né, todo o desenrolar desse texto que a gente acabou de ler. Eu queria situar você para que a gente entendesse bem por onde a gente está caminhando. E eu queria perguntar para você, né, essa ideia de pureza e impureza é uma ideia que exclui. Você, em algum momento da sua vida, já se sentiu excluído?
Já teve alguma situação que você passou e você sentiu que as pessoas te estavam desprezando? Que elas não queriam a sua companhia? E aí você pode pensar, você pode aí imaginar qual seja o critério que elas usaram para te excluir. Mas você já passou por uma situação como essa, em que você não era bem-vinda ou bem-vindo? Que você, já aconteceu de você chegar numa festa e você ficar assim deslocado numa classe, numa reunião familiar, não sei, algum lugar onde você se sentiu não prestigiado, não querido, não querida? Eu queria que você pensasse um pouco sobre o que você sentiu nesse momento em que você foi desprezada. Como foi sentir-se dessa forma? E aí eu vou deixar você pensando sobre isso e a gente vai voltar para pensar um pouquinho sobre o texto sagrado. O início do cristianismo, a gente já falou isso na semana passada, né? Ele era conhecido como o povo, né, que caminhava atrás de Jesus, mesmo depois de Jesus tendo sido assunto ao céu, era o povo do caminho, porque eles estavam sempre indo e vindo, fazendo e impondo. Era uma trajetória muito comum na realidade do povo de Deus ali nascente, né? Através de Jesus Cristo, esse novo grupo, essa nova organização, a partir de novas perspectivas, deixando para trás muitas coisas da lei ou reinterpretando as coisas da lei, se a gente puder dizer melhor sobre isso, né? Então, guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus, ali depois do Pentecostes, esse grupo começou a trilhar essa jornada, a percorrer este caminho, a encontrar pessoas. Eles não iam baseados simplesmente no que determinava, né, a religião, o que determinava o status quo. Eles iam movidos pela presença do Espírito que estava sobre a vida deles. Era um trabalho contestador, incômodo. Era movimento, era um movimento que, por ser movimento, também assustava. Assustava eles próprios e assustava quem se encontrava também com eles. E as autoridades daquele tempo, especialmente, não é verdade? Então, Pedro faz parte desse processo quando ele está vivendo este encontro com Cornélio. Eu queria, pensando aqui, né, nesse jeito de pensar de Pedro e do seu povo, que agora está tendo que romper, né, com paradigmas que estavam estabelecidos, com lógicas que estavam ali estabelecidas, precisa expandir a sua mente, né? Eu queria ressaltar algumas coisas aqui que eu vejo saltando aos meus olhos, né? Bom, Pedro tinha uma visão etnocentrista, se a gente fosse dizer hoje, né, os missiólogos poderiam dizer isso de Pedro e daquele grupo ali, né? Significa que ele, o conceito é que a etnia está no centro, tipo, a etnia deles era a principal, era a melhor, né? É quando você pensa que a sua nacionalidade, o seu grupo, a sua etnia, ela é mais importante do que as outras, do que as demais. Ela é mais especial. Ela, no caso deles, assim, né? Ela é a escolhida. Então, a gente poderia categorizá-los dessa forma, né? E apesar deles terem caminhado com Jesus, apesar de terem conhecido a mensagem de Jesus, apesar de terem recebido uma incumbência, né, de pregar tanto na Judéia e Samaria, quanto nos confins da terra, talvez intelectualmente eles tenham entendido. Mas como isso se daria de fato na prática? O que isso significa? Já que é uma coisa inexistente, é muito difícil da gente imaginar. Fazer rupturas é muito dolorido e é muito problemático também. É muito difícil de você imaginar aquilo que você nunca viu. E Pedro agora está diante de uma situação inédita. Inédita. Ele é compelido a se encontrar com Cornélio. E para Pedro isso é uma coisa muito difícil.
Deus tem nos desafiado a olhar com outros olhos. Mas isso é realmente muito difícil. Eu não estou falando para você que é fácil. Às vezes, conversando, com os jovens, com os adolescentes e propondo novos paradigmas, alguns dizem, pastor, isso é muito difícil. Eu sempre aprendi assim. Eu sempre vi desse jeito. Eu sempre fui ensinado que o evangelho é assim. E para mim é tão difícil. Quando eu falo, por exemplo, com a liderança, que liderar não é mandar, liderar é colocar-se do lado. E eles, mas como é isso? Como é isso? Por quê? Porque são paradigmas novos. E a gente precisa ter o nosso coração aberto para receber as experiências que Deus está nos dando. E Ele coloca experiências nos nossos dias, todos os dias. Ele nos dá a possibilidade de olhar com outros olhos, sempre. Ele nos faz ter encontros e desencontros que nos ajudem a compreender aquilo que Ele está nos falando. E Ele nos fala, eu não sei como você pensa sobre isso, mas Deus fala aos nossos corações e Ele tem falado sem cessar sobre um novo olhar que precisamos ter como igreja, sobre uma nova postura que precisamos ter como comunidade de fé, sobre um novo comprometimento que não é um comprometimento simplesmente com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero, mas é com aquilo que Ele quer para as nossas vidas. O que a experiência de Pedro diz para nós? Pedro estava convicto, mas quando Deus fala ao coração dele, ele se coloca de pé, ele acolhe aquele diferente e ele se propõe a caminhar com ele até que ele entenda o que Deus está falando. Ele caminha ainda que sem entender. Ele vai ainda que não tenha a plenitude da revelação, mas ele caminha segundo a palavra e o desafio que Deus faz para ele. A gente tem falado muito sobre isso. Para caminhar diante do Evangelho de Jesus é necessário ter coragem. Coragem não significa simplesmente que você pula de uma altura muito alta, de bungee jump, que você faz esportes radicais. Não é sobre isso que nós estamos falando, mas coragem. Coragem tem a ver com essa disposição de sair do seu lugar de comodidade e aceitar os desafios que o Senhor está propondo para nós. Não tem como seguir a Jesus Cristo e ser covarde. É necessário coragem para viver o Evangelho. Eu queria ressaltar, 3 aspectos desse encontro de Pedro, da postura de Pedro, que podem nos ajudar nessa caminhada. Primeiro, Pedro estava, eu já até falei isso, mas eu vou repetir, Pedro, para você cravar, Pedro estava sensível para ouvir e para ver o que Deus queria lhe mostrar. Como está a sua sensibilidade para Deus? Nós estamos numa jornada espiritual todas as quartas-feiras, fazendo desafios de mudar os nossos hábitos. Você tem acompanhado? Ah, pastor, eu não sei, eu acho tão difícil, ou eu acho tão sem importância, ou eu prefiro permanecer do mesmo jeito que eu estou. Eu acho que o jeito que eu faço é o melhor jeito. Eu acho que o caminho que eu trilho é o melhor caminho. Eu quero desafiar você a dar passos maiores. Eu quero desafiar você a abrir os seus olhos espirituais, a estar com seus ouvidos atentos para aquilo que o Senhor está falando no meio do seu povo. Pedro estava sensível. Ele ouviu e viu tudo o que Deus queria lhe mostrar. E talvez naturalmente Pedro não quisesse aceitar aquilo, porque ia contra tudo que ele acreditava, tudo que ele pensava, tudo que ele foi ensinado. Mas quando eu e você estamos sensíveis à voz de Jesus Cristo, nós vamos, inclusive, combater aquilo que era pra gente
experiência com Deus. Abrir mão dos nossos próprios pensamentos, das nossas crenças, algumas coisas da nossa educação que são controversas, nossas próprias convicções, para viver mais, para viver plenamente aquilo que o Senhor projetou para nós. Um segundo aspecto, então o primeiro aspecto é estar sensível. Abra o seu coração e perceba o que Jesus está falando, o que Jesus está mostrando para você. O segundo aspecto desse novo paradigma para Pedro foi que ele caminhou, ainda que sem entender, e com o diferente. É muito fácil caminhar com quem pensa como a gente. É muito fácil caminhar com quem quer a mesma coisa que a gente. Desafiador é caminhar com quem está sempre com o pensamento oposto, diferente de nós. Ora, pastora, mas e aí? É necessário abrir o coração, estar disposta e disposto. Gente, o que Pedro faz é uma coisa muito séria, ele vai rumo ao desconhecido. Ele vai com aquele grupo desconhecido. E era um grupo que era desconsiderado por ele e pelo povo dele. Não é só desconhecido. É inferiorizado. É desconsiderado. É excluído. Para Pedro. E não só para Pedro. Porque às vezes nós pensamos que são passos pequenos, mas aquele passo de Pedro foi um passo importante para toda a comunidade daquela época, para toda a comunidade cristã, para nós hoje. Olha como isso ecoa 2000 anos depois. Pedro dá um passo em direção ao desconsiderado, ao excluído, ao marginalizado, ao impuro. E a palavra de Deus para ele era: Pedro, não torna impuro aquilo que eu já purifiquei. O que faz você dar passos nesses sentidos? Deus nos convoca. Quando Pedro faz isso, Deus amplia no coração de Pedro o conceito de compaixão, o conceito de misericórdia, o conceito de salvação, o conceito de amor. Quando Pedro dá esse passo corajoso, Pedro tem a sua mente, é uma explosão, né? A mente de Pedro explode. Explode a mente de Pedro agora, de presença do Espírito Santo de Deus. E Pedro se torna então mais parecido com Jesus Cristo. Estar sensível ao que Jesus está falando e nos mostrando. Ter coragem de dar passos em direção a novos desafios que Ele está colocando diante de nós. Depois dessas experiências, a mente da gente, explodindo, como a mente de Pedro. E então a gente vai reformular critérios, romper com paradigmas, mudar os nossos paradigmas, olhar com o olhar de Jesus Cristo. Quando Pedro chega naquela casa, Pedro não chega no templo, Pedro não chega na sinagoga, Pedro não vê, todas as possibilidades de ritual ali, de purificação. Pedro chega numa casa cheia de gente impura. E quando Pedro se encontra com essas pessoas,
ele não tem outra opção que não seja anunciar Jesus Cristo. E Pedro então prega para aquelas pessoas. Ele vai pregando para aquelas pessoas, ele vai dizendo: nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a sua vida, pendurando no madeiro. E ele fala desse Jesus que Deus ressuscitou no terceiro dia e que se manifestou diante deles para testemunhar depois que ressurgiu dentre os mortos e que mandou pregar. Essa é a missão de Pedro, e agora Pedro tem compreensão mais expandida dessa missão, e é isso que o Senhor quer para nós, que eu e você tenhamos a nossa concepção de missão expandida, para que Ele use a gente no limite da nossa potencialidade como igreja neste lugar. E você sabe o que aconteceu, minha irmã e meu irmão, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida daquelas pessoas, e como no Pentecostes, elas tiveram uma experiência absurda com Deus e foram batizadas por Ele. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós anunciemos com fé, depois de termos passado por todo esse processo, para que quando nós falarmos, o Espírito Santo de Deus se manifeste e transforme a vida das pessoas, não como eu quero, não como eu penso, não como eu acredito, mas como o Espírito Santo de Deus quer. Nessa noite, eu fiz uma pergunta para você no início dessa celebração. Como você se sente quando você é excluído? E você pensou sobre isso? E sentimentos vieram à tona? Mas eu queria que você pensasse hoje comigo. Quantas pessoas se sentem excluídas e excluídos? São pessoas que estão excluídas, você fala excluídas. Quantas pessoas se sentem excluídas da nossa fé? Quantas pessoas não são alcançadas porque eu e você não estamos sensíveis à voz do Senhor? Quantas pessoas não são alcançadas porque eu e você não temos coragem de nos levantar e caminhar segundo os desafios missionários que o Senhor tem colocado diante de nós? Quantas pessoas estão excluídas e não são alcançadas porque eu e você não queremos abrir mão das nossas convicções, dos nossos pensamentos e ir em direção à outra e ao outro? Hoje é noite de ceia e eu quero te convidar. Talvez você esteja me ouvindo, e isso não fique claro para você ainda, de forma prática, mas eu quero convidar você a colocar isso diante do Senhor e pedir a Ele: Senhor, de forma prática, o que isso significa. E se você tem dúvidas, me procure e diga: pastora, eu quero, como eu faço? Pastora, eu entendo, como eu faço? Pastora, eu não entendo, me ajude. Para que a gente possa ir no limite do nosso potencial evangelizador, do nosso potencial missionário, como Pedro, para que o Senhor use as nossas vidas. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Se você identifica que como igreja nós temos excluído, afastado, ou temos sido negligentes com o que Deus tem colocado diante de nós, estejamos em si mesmados, pensando só no que é nosso, eu quero te convidar a que façamos isso como igreja, pedindo perdão ao Senhor, colocando as nossas vidas diante do Senhor e estabelecendo com o Senhor uma aliança, colocando o nosso coração diante do Senhor
assim como Pedro, no desejo de ver e de ouvir a sua voz, no desejo de caminhar na direção que Ele nos colocar, de nos encontrar e testemunhar esse amor por onde quer que for. Vamos orar ao Senhor nesse momento? E eu quero pedir que você faça um exame da sua vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos partilhar o pão, tomar o cálice, anunciando Jesus. E nós queremos, de fato, de verdade, que quando essa pandemia passar, nós possamos estar abertos para receber em nossa comunidade todas as pessoas que crerem que Jesus é o Senhor. Abraçá-las, cuidá-las, amá-las. Vamos orar. Deus de amor, de graça e de bondade, nós estamos na Tua presença. Nós, Senhor, ouvimos a Tua palavra. Senhor, temos como Pedro nossos próprios paradigmas, nossos próprios conceitos, nossas limitações, que nos colocam, Senhor, num lugar confortável. Ah, Deus, mas nessa noite nós queremos pedir que o Senhor nos deixe sensíveis à Tua voz, nos deixe sensíveis, Senhor, à Tua visão. Ah, Deus, para que nós também tenhamos coragem, ó Pai, de assumir, Deus, os compromissos que o Senhor tem para nós. Deus, perdoa-nos quando nós negligenciamos, Senhor, as Tuas coisas, a Tua missão, o Teu Evangelho. Quando ficamos ensimesmados, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Quando excluímos pessoas, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. E nessa noite, gera em nós, Senhor, um coração como o Teu. Nós reconhecemos o Teu amor derramado na cruz do Calvário. E é por causa desse amor que nós, Senhor, nos comprometemos. Quando nós vamos tomar do pão, do cálice, nós pedimos, Senhor, que seja alimento espiritual para as nossas vidas. Que seja, Senhor, alimento de renovo das nossas alianças contigo. Que seja, Senhor, um alimento encorajador para a nossa caminhada. Eu peço isso, ó Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar o Cristiano para que esteja comigo aqui diante da mesa. Eu quero desafiar você aí na sua casa, né, a juntar todo mundo, bem Beth. Nós vamos participar desse momento da mesa. Vamos celebrar a nossa comunhão, o Deus da vida. Eu quero reafirmar, né, que em nossa igreja nós não excluímos as crianças, ao contrário. Se a gente tem dúvida sobre alguém participar da mesa, com certeza a nossa dúvida não é sobre as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, papai e mamãe, chame a sua criança para perto, reparta o pão e o cálice com ela e vamos celebrar o Deus da vida. Vamos consagrar os elementos. Eu te convido a estender as suas mãos em direção aos elementos que estão aí na sua casa e nós vamos consagrá-los. Senhor Deus, bendito Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite, Senhor, e te agradecemos pelo Teu amor derramado na cruz do Calvário. Pedimos agora, ó Deus, com humildade, que o Senhor consagre os dons do pão e do vinho, para que, recebendo-os, nós sejamos participantes do Teu abençoado corpo e sangue. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado,
Tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em que vocês beberem, em memória de mim. Jesus Cristo nos convida a estar na sua mesa, a partilhar com o seu povo. E juntos agora, de posse do pão e do cálice, nós anunciamos aquele que abriu mão da sua glória, que se fez carne, que se deu até as últimas consequências, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Comamos, bebamos, agradecidos a Jesus Cristo. Vamos nos dar as mãos nessa noite e agradecer ao Senhor por esse tempo e pedir ao Cristiano para orar para nós. Oramos, Deus Santo e Poderoso, quero te louvar, quero te agradecer por essa noite, por essa palavra, Senhor, pela mesa posta, pelo convite, Senhor. Nós, pecadores e pecadoras, nos chegamos até a tua presença, Senhor. E a tua graça é loucura para aqueles e aquelas que não creem, Senhor. O Senhor nos recebe com as nossas chagas, com as nossas doenças, com o nosso pecado, Senhor, e nos torna nova criatura. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a dignidade, Senhor, de participar, ainda aqui na terra, Senhor, das bodas do Cordeiro. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos. Senhor, nós queremos te pedir, dai-nos força, Senhor. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas e nos impulsione a ser como Pedro, Senhor. Nós queremos dizer sim, Senhor, diante da tua mesa e diante do chamado que o Senhor tem para nós enquanto igreja. Senhor, ache em nós um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora que te adora em espírito e em verdade. É assim que nós oramos, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Amém. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família?